Boa tarde, meus amados, paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui que eu vos falei é o pastor Edson Diniz, pastor adjunto na Assembleia de Deus Matriz ali em Madureira. Estou aqui dando continuidade à segunda parte dos nossos estudos que são realizados pela Expo, Escola Preparatória de Obreiro. Deus tem colocado no nosso coração de falar sobre os ensinamentos da Palavra de Deus. Na primeira parte nós falamos sobre as versões bíblicas, são 9 versões que temos aí para uso e 2 que são alternativas aí. E mostrei para vocês a preocupação que nós temos que ter com o uso das versões bíblicas na nossa igreja, porque a versão bíblica Almeida Revista e Corrigida, em Romanos 8:1, ela fala sobre um assunto completo, e a versão Almeida Revista Atualizada, ela fala no mesmo assunto, só que incompleto. E eu mostrei lá as diferenças que tem, a preocupação que nós temos que ter, e recomendei que bom é que venhamos usar a Almeida Revista Corrigida nas nossas igrejas, porque tem modificações aí em algumas versões. A gente tem que ter cuidado, principalmente com quem está ensinando, porque a maioria dos ensinadores que temos nas nossas igrejas são pessoas não estudadas, não alfabetizadas em relação à palavra do Senhor, e eles vão aprendendo errado e ensinando errado. E agora, nessa segunda parte, nós vamos tratar do conteúdo do capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu Mateus, em função dos ensinamentos que o Senhor Jesus Cristo nos deixou ali, naquela geração e as gerações posteriores a dele, e chegou até nós. Primeira sessão, nós vamos trabalhar aí os versículos do 1 ao 14 do Evangelho segundo Mateus. Enquanto Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Quer dizer, os discípulos estavam com Jesus ali no templo, e quando eles saíam do templo, eles estavam maravilhados com a beleza da construção daquele local, e eles chamaram a atenção do Senhor Jesus Cristo para aquela beleza. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Quer dizer, quando eles mostram para Jesus, chamam a atenção de Jesus acerca da beleza daquele local, da construção, Jesus então abre a sua conferência profética e libera uma profecia futurista acerca daquele local, quando ele diz: está vendo toda essa beleza que vocês estão vendo? Não ficará aqui pedra sobre pedra. Quer dizer, Jesus estava abrindo a conferência profética dele, liberando uma profecia que aconteceria no ano 70, quando o general Tito, junto com as legiões romanas, invadiram a Judéia, Jerusalém, cercaram toda aquela região, cometeram um massacre naquela região e destruíram o templo e tacaram fogo no templo, cumprindo-se o que Jesus estava predizendo aí nesse momento. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, quer dizer, após sair dali e Jesus abrir a conferência profética, eles vão para o monte, lá no monte. Os discípulos em particular vão fazer algumas perguntas ao mestre. Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Quer dizer, é uma tríplice pergunta que os discípulos de Jesus no monte vão fazer em particular a ele. Quer dizer, quando serão essas coisas? Quer dizer, quando acontecerá a destruição daquele lugar? Qual sinal haverá da vinda do Senhor e do fim do mundo? Uma tríplice pergunta foi feita ali pelos discípulos ao Senhor Jesus. Está registrado ali em Marcos, o capítulo 24, nós estamos estudando. E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane,
quer dizer, excesso de cuidado. A ideia de acautelar-se é ter excesso de cuidado. Tenha um excesso de cuidado com os acontecimentos, com os ensinamentos, com as informações que vocês ouvirão. Por quê? Porque se vocês não tiverem um excesso de cuidado com o que vocês vão ver acontecer e ouvir falarem, pode ser que vocês sejam enganados. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Quer dizer, Jesus, na sua abertura de conferência profética, dando os ensinos aos discípulos ali no monte, ele vai ali narrando agora toda uma sequência, né, de ensinamentos acerca de eventos e acontecimentos que ocorreriam na terra a partir daquele momento ali. Então ele deixa claro aí, porque muitos virão o meu nome. Quer dizer, ele está dizendo para os seus: olha, fiquem ligados, tenham um cuidado em excesso. Por quê? Porque vai vir muita gente dizendo que sou eu, quer dizer, iam aparecer na terra dizendo que era Jesus. Eles iam dizer isso: eu sou o Cristo, quer dizer, eu sou o Messias, eu sou o enviado, eu sou o ungido, quer dizer, eu sou aquele que as profecias judaicas diziam que viria. E o interessante é que Jesus já deixa bem claro para eles: e quando esses aparecerem, eles vão enganar muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Quer dizer, além de vir essas pessoas usando o nome de Jesus, além de vir essas pessoas dizendo que era o Cristo e enganariam a muitos, viria também juntamente com isso, quer dizer, as guerras e os rumores de guerras. Quer dizer, eles iam ver guerras acontecendo. E isso aconteceu no decorrer, depois da morte de Jesus, as guerras internas romanas, as guerras romanas com povos à volta ali do território romano, e também as guerras principalmente ali na Judéia e nas cidades circunvizinhas, que acabou culminando na destruição de Israel no ano 70. Quer dizer, eles ouviriam de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Quer dizer, é mistério necessário. Ele está dizendo: olha, fiquem atentos, fiquem em observação, não se assustem quando essas coisas começarem a acontecer, porque será necessário que aconteça. Coisa interessante, né? Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Quer dizer, o Senhor Jesus Cristo está deixando claro para eles que eles observariam as guerras, os rumores de guerra, e subsequente a isso, eles veriam e ouviriam falar das nações se levantando contra a nação, reino contra reinos, e haveria fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Quer dizer, todas essas coisas, todos esses eventos, todos esses fatos que ocorrerão na terra são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome, quer dizer, por causa do nome de Jesus. Agora Jesus deixa bem claro que para os seus seguidores, para aqueles que creem nele, confiam nele, obedecem à palavra dele, haveria essas perseguições. Eles seriam presos, né? Foi o que aconteceu ali após a morte de Jesus até o ano 100, né? O ano em que João estava preso na ilha de Patmos, onde ele escreveu o livro do Apocalipse. Nesse período aí houve muita perseguição dos imperadores em relação à igreja, principalmente aos apóstolos. Quer dizer, eles eram presos, eram entregues, quer dizer, às autoridades da época, e esses eram interrogados, atormentados, e cumpriu-se o que Jesus falou: matar-vos-ão. Quer dizer, todos os apóstolos foram mortos, ficando só João para poder escrever o livro do Apocalipse.
depois ele termina como bispo de uma determinada igreja até os últimos dias da sua vida. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome, quer dizer, por serem servos de Jesus, por serem fiéis a Jesus, por declarar o nome de Jesus, eles passariam por tudo isso. Nesse tempo, quer dizer, nesse tempo de perseguição, nesse tempo de atrocidades, nesse tempo de tormento, nesse tempo que por causa do nome de Jesus, tanto os apóstolos como a igreja seria perseguida, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. Olha o que Jesus está falando, que os seguidores de Cristo, nesse período de perseguição, nesse período de serem apresentados aos governantes, nesse período de mortandade, entre os próprios irmãos, né, aconteceria escândalos, haveria traição e haveria aborrecimento entre eles. A gente vai ver a história aí da igreja a partir do século do ano 100 até o ano 313, quando o imperador Constantino e o co-imperador Licínio, eles apresentam ao mundo o Edito de Milão, né? Apresentando ali a tolerância religiosa, acabando com as perseguições religiosas, principalmente com a perseguição aos que professavam a fé em Cristo. Você vai ver que nesse período aí acontece isso aí, ó, escândalos, traições e aborrecimento entre os próprios irmãos da igreja. Se você for estudar essa história aí, você vai ver que foi uma coisa louca, principalmente quando o imperador Domiciano ele implanta no Império Romano que ficou conhecido como tetrarquia, quer dizer, ele dividiu o Império Romano em 4 partes. Nessa época era só o Império Romano do Ocidente, né? Não havia ainda o Império Romano do Oriente. Ele vai dividir o Império Romano do Ocidente em 4 partes e vai lançar ao mundo as 2 dinastias distintas, a dinastia augustiniana e a cesariana. Quer dizer, ele divide o império em 4 partes, o nome disso é tetrarquia. Ele é imperador de uma parte, a outra parte ele dá ao outro imperador Augusto, quer dizer, ele é o Augusto Supremo. O segundo Augusto da outra parte é o Maximiliano da época, e o terceiro e o quarto já são os Césares, quer dizer, 2 Augustos e 2 Césares, e é implantado nesse período da tetrarquia. Se você for estudar esse período aí, você vai ver que houve muita guerra em relação aos próprios irmãos, se confundindo, se perseguindo, se traindo, se aborrecendo por causa de divergências doutrinárias. Mas isso aí vai ficar para um próximo estudo. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quer dizer, nesse período de perseguição, nesse período aí de tormento, nesse período de aborrecimento entre os irmãos, os falsos profetas, eles surgiriam nesse meio para enganar. Quer dizer, para ver, no meio de toda essa guerra, no meio de todo esse caos, os falsos profetas, eles surgiriam. Vê que Jesus está sendo bem enfático e deixando bem claro as coisas que iam acontecer no mundo, o que passariam os seguidores dele por causa do nome dele no mundo, e ele vai explicando os acontecimentos para que tanto o colégio apostólico como a continuidade da igreja depois dos apóstolos, eles precisariam estar atentos aos ensinamentos de Jesus. Por que que hoje você vê o caos tomando conta? Por que que você vê hoje as igrejas em decadência? Porque não se ensina mais a palavra do Senhor Jesus Cristo dentro das igrejas. Está aí um ensino que precisaria ser dado hoje nas igrejas. O capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu Mateus, que fala direitinho ali os eventos, os acontecimentos, o que a igreja passaria e como ela teria que se comportar para poder suportar e sobreviver a isso e continuar o ministério de Cristo que ele implantou na terra e deixou aqui na sua igreja. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará,
Quer dizer, Jesus explica que a iniquidade ali, amados, não está falando do mundo, o mundo já é no maligno, está falando da multiplicação da iniquidade no meio cristão. A iniquidade no meio cristão, ela ia se multiplicar de tal maneira que o amor de muitos cristãos se esfriaria. E aí a gente vai entender isso quando nós estudamos a história da igreja entre o ano 313 ao ano 538, e depois a história da igreja do ano 538 ao ano 1517. Quando nós vamos estudar esse período, nós vamos ver isso aí. Foi um período terrível, principalmente quando nós entramos na Idade Média, que fala que é a Idade das Trevas. Foi um período que a igreja passou, em que realmente se multiplicou a iniquidade nesse período, e o amor de muitos cristãos se esfriou. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quer dizer, Jesus deixa bem claro, ó, todas essas coisas vão acontecer, todas essas coisas vão vir sobre vocês, mas independente do momento e do tempo que essas coisas ocorrerem, quem perseverar até o fim, quer dizer, se tivesse que morrer para negar a fé, morresse, mas não negasse a fé. Quer dizer, chegou o fim para ele porque estava morrendo no nome de Jesus, e era melhor morrer em nome de Jesus do que negar a fé. Ou se por um acaso acontecesse de o arrebatamento se dar na época de que muitos estivessem aqui vivos sobre a terra, também seria o fim. Por quê? Porque aconteceu o arrebatamento, a igreja ia subir e aqui embaixo ia se seguir o juízo do Senhor. Então, só que nesse texto, nesse contexto, ele está deixando bem claro. Ele está dizendo que nesse período de perseguição, nesse período de multiplicação da iniquidade, nesse período em que o amor ia se esfriar, porque a iniquidade ia ser terrível no meio cristão, ele está dizendo, nesse período, quem perseverar até o fim, quer dizer, quem não negar a fé, quem tiver que ser martirizado, vai morrer e não nega a fé. Quem for perseguido, quem for condenado à morte, não importa o que vier sobre a vida das pessoas, só quem mantivesse a fé teria a sua salvação garantida. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gente, então virá o fim. Quer dizer, aí Jesus fecha aí parte da conferência profética dele, falando que este evangelho, o evangelho que ele trouxe da parte de Deus ao mundo, o evangelho que ele está anunciando no mundo, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Este evangelho é qual? O que ele está pregando. Este evangelho do reino, que reino? O reino dele está sendo implantado na terra. Será pregado, quer dizer, a todos os povos, tribos, línguas e nações. Então virá o fim, quer dizer, o evangelho está sendo pregado, está sendo anunciado, ele está se expandindo, ele está chegando a todos os povos, tribos, línguas e nações. Ele diz que quando isso acontecer, virá o fim. Quer dizer, aqui nós fechamos a primeira sessão do capítulo 24 de Mateus, do versículo 1 ao versículo 14, e na terceira parte desse estudo nós estaremos falando de Mateus capítulo 24, a partir do versículo 15 ao versículo 28. Se você não acompanhou a primeira parte, você entra lá no nosso canal no YouTube, Olha para Jesus, tá lá, essa parte lá é gravada, e a gente vai estar gravando aí a segunda sessão, que vai tratar dos assuntos que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós em Mateus capítulo 24, do versículo 15 ao 28. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aqui quem vos falou foi o pastor Adson Diniz. A paz do Senhor Jesus.